Muitas são as perguntas que eu poderia fazer para você nesse momento, mas eu vou fazer apenas uma. E eu quero que você seja 100% honesto consigo. Tendo em vista essas dificuldades do tempo presente, como você está? Ansioso ou em paz? Bom, não sou Deus para saber e sondar a sua mente e seu coração. Mas se você está ansioso, eu espero poder ajudá-lo. E se você está em paz, eu espero poder incentivá-lo a permanecer assim. Para isso, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos de 6 a 9, que diz o seguinte: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos orienta, nos dá uma ordem para que nós não estejamos inquietos, para que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. E antes de a gente saber o que nós não devemos fazer, nós precisamos entender o porquê que nós não devemos fazer. Para isso a gente precisa entender o que é ansiedade. Ansiedade é se colocar em sofrimento antecipado. É você começar a sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu. E cada dia que passa, mais nós percebemos que homens e mulheres estão tendenciosos a estarem ansiosos. E a ansiedade é fruto da falta de confiança no Senhor. Eu não estou falando aqui sobre o modo como nós devemos lidar com as dificuldades e com as provações. Nós vemos isso, como nós podemos lidar com as dificuldades, as provações, na carta de Tiago. Mas aqui em Filipenses, nós podemos aprender, por meio do que o apóstolo Paulo está nos falando, como nós devemos lidar com as situações que ainda não são realidade na nossa vida. Por isso nós não devemos ficar ansiosos por aquilo que ainda não aconteceu. Para que a gente entenda melhor o que o apóstolo Paulo está falando, nós precisamos entender o contexto dessa carta. Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma e ele estava incentivando os irmãos de Filipos a permanecerem firmes no Senhor. E esse incentivo que ele estava dando era pela insegurança, essa incerteza, essa inquietude que estava assolando os corações dos filipenses. Isso nós podemos perceber pelo modo como o próprio apóstolo Paulo escreve essa carta. E o incentivo do apóstolo Paulo é para que eles estivessem o tempo todo alegres no Senhor. E o interessante é que o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, estava mostrando para os irmãos de Filipos que aquela tribulação não estava fazendo com que ele olhasse para aquilo como algo que só tinha pontos negativos. Muito pelo contrário, ele estava dizendo que o que estava acontecendo com ele estava contribuindo para o Evangelho. Talvez o que tivesse no coração daqueles irmãos de Filipos era a ansiedade de pensar na possibilidade de eles logo estarem presos também. Ou a ansiedade no coração de talvez ver o seu pastor amado, o apóstolo Paulo, preso e podendo sim ser morto naquela primeira prisão em Roma. E Paulo incentiva aqueles irmãos a perseverarem. E é interessante que Paulo diz aqui algo que o Senhor Jesus havia dito também lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6 mostra o Senhor Jesus falando sobre que nós não devemos estar ansiosos por nada. E o que ele fala lá, sobre as coisas que ele fala sobre não devermos estar ansiosos, é o que é mais básico para a subsistência humana. Nem quanto à nossa comida, nem quanto à nossa vestimenta, nós não devemos estar ansiosos por coisa nenhuma. Acontece que essa lista de ansiedade só tem aumentado. O que antes era estar ansioso por comida, por vestimenta, agora faz com que os homens e mulheres estejam ansiosos. Será que eu vou ser aprovado na faculdade? Será que eu vou ser aprovado no concurso que eu tanto espero? Será que eu vou conseguir a casa que eu tanto almejo conseguir?
mas duas têm sido as ansiedades que mais têm sido comum nesses últimos dias. A ansiedade para saber, será que eu vou ficar doente? E a ansiedade para saber, será que eu vou ficar desempregado? Talvez você esteja nesse momento de dificuldade mundial, olhando para essas situações e começando a ficar ansioso. Você ainda não está doente, você ainda não está desempregado, mas mesmo assim o seu coração não consegue descansar no Senhor. O nome disso é ansiedade. O nome disso é pecado. E o apóstolo Paulo, ele nos ajuda a entendermos como nós não devemos ou como nós podemos não ficarmos ansiosos. E ele vai nos ensinar aqui no versículo 6 e até o versículo 9, como nós podemos nos prevenir disso, como nós podemos nos livrar disso. Aqui no versículo 6, eu gostaria de destacar 3 coisas que ele nos mostra. Ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ao mesmo tempo que nós não devemos estar ansiosos por nada, inquietos por nada, por nenhuma coisa, nós devemos levar tudo ao Senhor. Tudo em oração. Ao fazermos isso, nós vamos perceber que a ideia que nós recebemos da parte de Deus nesse texto é de que nós não temos domínio sobre nenhuma coisa. E se nós não temos domínio sobre o amanhã, se nós não temos domínio sobre nada, é insensatez, é falta de sabedoria ficar ansioso. Por isso, eu levo tudo que está ao meu redor, tudo que poderia deixar minha mente e meu coração ansiosos, aos pés daquele que tem verdadeiramente o controle, o Senhor nosso Deus. E ele fala sobre 3 aspectos aqui que são muito importantes. Para que sejam tudo conhecido, nós devemos levar a Deus a nossa oração, súplica com ações de graças. A oração que o apóstolo Paulo se refere diz muito sobre o modo como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Muitas vezes, ao orarmos, nós estamos muito atentos às nossas próprias vontades e é impressionante como nós oramos dizendo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu te peço isso, Senhor, eu te peço aquilo. E o modo como o Senhor Jesus nos ensinou a orar tem como base inicial a glorificação, a adoração ao nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinando a orar disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que você precisa fazer ao buscar o Senhor, ao entregar tudo nas suas mãos, é lembrar quem Ele é. Lembrar que Ele sim é o detentor de todo o poder. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. O Deus a quem nós oramos é o Deus que abriu o mar vermelho para livrar seu povo da perseguição do exército egípcio. É o Deus que alimentou uma multidão com pães e peixes sendo multiplicados. É o mesmo Deus que fez com que homens pecadores como eu e você sejam transformados pela sua misericórdia, pela sua graça que nos alcançou. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Deus que nos sustenta diariamente. O ar que você está respirando, a batida do seu coração, cada um dos movimentos das suas células, Deus é o sustentador. Por isso, ninguém melhor do que Ele para quem você pode recorrer. Em vez de tentar sustentar suas próprias convicções de que você tem domínio sobre algo, entregue ao Senhor tudo o que você tem vivido e descanse nele. Ele sim é quem pode suprir todas as suas necessidades. Se você vai ficar doente ou você vai ficar desempregado, isso não está sob seu controle. O que está sob seu controle você deve fazer. Todos os cuidados médicos que você puder tomar, tome. Todos os cuidados empregatícios que você puder fazer, faça. Mas saiba, nós não podemos acrescentar nem tirar um côvado à nossa estatura, ao curso da nossa vida. Logo, eu preciso fazer o que for necessário fazer. O que se diz ser em obediência ao Senhor, mas confiar nele, sabendo que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nada garante que você tomando todos os cuidados médicos, você vai ficar sem ficar doente. E nada garante que se você sair de madrugada para trabalhar e trabalhar durante todo o dia, você vai retornar para casa com um sustento garantido
Quem nos garante algo é somente o nosso Deus. E você precisa descansar nessa realidade. A ansiedade está em oposto à confiança no Senhor. Talvez você queira enganar o seu próprio coração, ou já esteja sendo enganado pelo próprio coração, dizendo que você está em paz. Mas muitas vezes é o que nós fazemos. Nós dizemos que estamos em paz, mas isso só vem da boca para fora. O segundo modo, como o apóstolo Paulo nos incentiva a não estarmos inquietos ou ansiosos por nada, está aí ainda no versículo 6. As nossas súplicas. Depois de você glorificar, adorar a Deus por quem Ele é, lembrar do que Ele é capaz de fazer, usando a Bíblia mesmo e a sua própria vida para lembrar disso, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, por nós já termos visto e vivido coisas maravilhosas da parte do Senhor, agora sim, você pode pedir a Ele. E é óbvio que você pode pedir para que você não fique doente, para que nenhum dos seus entes queridos fiquem doentes, você pode pedir proteção para a sua igreja, você deve pedir por essas coisas, mas confiando que Deus tem o domínio sobre todas as coisas e que a vontade dele deve ser feita. Do mesmo modo, você deve pedir: Senhor, abençoe que a nossa economia não entre em colapso. Senhor, abençoe que o meu emprego fique garantido. Senhor, eu te peço que o Senhor faça todas essas coisas, mas eu confio na tua poderosa mão e no teu poder que há de me sustentar. Você pode ficar doente. Você pode perder o emprego. A economia pode colapsar. Um vírus pode se espalhar de um modo que nós não tenhamos controle. Mas Deus continua sendo Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, mesmo após sofrer tanta perseguição, tantas coisas em nome do Senhor Jesus, ele olhava e percebia cada dia mais que Deus o sustentava. Aquele homem que antes tinha tudo, status, dinheiro, poder, agora estava sendo perseguido por aqueles que eram seus pares. Ele já havia sido açoitado, preso, sofrido naufrágio, e ainda assim ele olhava sabendo que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. É interessante perceber que o próprio apóstolo Paulo nos ensina que por um momento o Senhor deu um espinho para ele, um espinho na carne. E ele começou a clamar para o Senhor que o Senhor retirasse aquele espinho na carne. E o Senhor disse algo que muitas vezes nós não queremos escutar do Senhor: a minha graça te basta. A graça do Senhor tem bastado para você? Você tem conseguido descansar na soberania de Deus? Ou você tem sido apegado demais à vida deste mundo? Às vezes a maior dificuldade que nós temos é entender que essa vida é passageira. Então o seu desespero por não querer ficar doente demonstra algo que é muito mais triste, muito mais perigoso. O seu medo de ficar doente denota muitas vezes o medo da morte. O crente não deve ter medo da morte, porque para o crente o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se isso não tem sido uma realidade na sua vida, reavalie o modo como você tem se relacionado com Deus. Nossa vida foi feita para a glória de Deus. E as súplicas que nós fazemos a Deus devem ter sempre na nossa mente a ideia de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E Ele vai fazer o que Ele bem quiser. Se Ele quiser que eu fique doente, eu vou ficar doente. Se Ele quiser que eu seja curado, eu vou ficar curado. Se Ele quiser que eu perca o emprego, eu vou perder o emprego. Se Ele quiser que eu permaneça com o meu emprego, vou permanecer empregado. Tudo isso diz respeito ao amanhã. Eu não tenho domínio sobre isso. Você não tem o domínio sobre isso. Por que ficar ansioso por algo que nós não temos domínio? E é justamente isso que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 6. Basta a cada dia o seu mal. O amanhã pertence ao Senhor. Mas muitas vezes nós não queremos acreditar nisso, achando que o amanhã pertence a nós. E são as nossas ações que nos sustentarão. Nossas ações devem refletir o nosso modo de pensamento. E se você confia no Senhor, faça o que for necessário, sabendo que as respostas vão vir do Senhor e não de você. E o terceiro modo que o apóstolo Paulo nos incentiva e nos orienta a ficarmos sem estarmos inquietos
está ainda no versículo 6, por meio da ação de graças. Estar grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Talvez o seu medo e a sua ansiedade tenham tirado o foco da sua mente de quão grande coisas Deus tem feito em seu favor. É só você lembrar. Quem foi que colocou alimento na sua mesa? Quem foi que fez você respirar? Quem foi que está sustentando e protegendo a sua família para que vocês não adoeçam? Deus. Deus tem feito todas essas coisas. Deus tem sustentado você. E ainda que você sofresse qualquer que fossem as tribulações, Deus não desampara os seus. Porque o máximo que pode acontecer com você é morrer. E isso para o crente é a certeza de que nós estaremos nos encontrando com o Senhor. Por isso eu quero voltar a lhe incentivar a olhar para as coisas dessa terra, lembrando que elas são passageiras, mas que as coisas eternas, elas sim são eternas. Elas não vão passar. O que é uma vida aqui nessa terra comparado à eternidade do lado do Senhor? Saiba, Deus nos prometeu que Ele não nos desampararia. Não nos desamparar não significa dizer que não nos permitirá passar por dificuldades. Deus em momento algum prometeu que nessa terra nós não estaríamos possibilitados de passar por dificuldades. Mas Deus nos sustenta. E algo que a gente não pode perder é a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a fome, nem a tribulação, nem os perigos, nem a morte, nem a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. E é isso que ele está falando ao dizer que não nos desamparará. Você está sendo sustentado pelo próprio Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós adoramos a Deus, quando nós verdadeiramente suplicamos do modo adequado e quando nós somos gratos ao Senhor, o que vem em contrapartida, em resposta a isso que nós temos feito, está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E aqui eu quero explicar uma coisa muito importante para você. Esse versículo está falando da paz de Deus, não da paz com Deus. E qual a diferença entre essas coisas? Primeiro, para que eu tenha a paz de Deus, eu preciso ter paz com Deus. Como nós vemos lá em Romanos capítulo 5, nós somos justificados pela fé e isso faz com que nós tenhamos a paz com Deus. A paz com Deus é quando eu estou justificado. É quando agora eu não sou mais um inimigo de Deus, mas eu sou seu aliado, eu sou seu filho, eu sou seu protegido, ele agora é o meu advogado. Isso é ter paz com Deus. Mas a paz de Deus é algo que eu preciso dia após dia buscar. Porque a paz de Deus diz respeito ao processo de santificação que está dentro da minha responsabilidade. E a minha responsabilidade fazer isso que nós acabamos de ver no versículo 6. Glorificar a Deus, adorá-lo, lembrando quem Ele é, suplicar, sabendo que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, que Ele vai fazer de acordo com a sua vontade, e sermos gratos por todas as coisas. Então, se eu já tenho a paz com Deus, eu posso assim desfrutar da paz de Deus. E é interessante que o versículo 7 fala algo que muitas pessoas ainda não entenderam. A paz de Deus é algo que excede todo o entendimento. E o que é exceder todo o entendimento? Enquanto o mundo está preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã, e é o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que os gentios eles se preocupam com todas essas coisas, nós, crentes no Senhor Jesus, sabemos que Deus está no domínio sobre todas as coisas. E que aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer, mas confiando no Senhor. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Porque ao ficar doente, ao perder o emprego, o mundo entra em desespero. E o crente permanece alegre e confiante no Senhor. Como o apóstolo Paulo mesmo diz aqui no mesmo capítulo de Filipenses capítulo 4, no versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Como é que eu posso me regozijar, sendo eu um homem preso, prestes a ser assassinado, porque eu não sei se você ou não?
Paulo, mesmo preso, ele conseguia estar alegre. Ele estava regozijando pelas coisas que Deus fazia, porque Deus era o sustentador de todas as coisas. E é isso que nos difere do mundo. A paz de Deus, ela excede o pensamento humano. Só quem consegue compreender a paz de Deus é aqueles que têm paz com Deus. E por isso eu gostaria que você me respondesse outra coisa. Você já tem paz com Deus? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? A palavra de Deus nos deixa claro que nós somos pecadores e merecedores da graça de Deus. E que, portanto, nós precisamos nos arrepender e nos converter dos nossos pecados. E foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Para descer, viver sem cometer nenhum pecado e assim poder nos substituir na punição que nós merecíamos. Eu merecia ter sido crucificado. Você merecia ter sido crucificado. Nós merecíamos a condenação do Senhor. Mas Deus, por amor ao mundo, enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer no lugar de todo aquele que crê. E crer é verdadeiramente confiar. Viver uma vida de entregar-se ao Senhor. E muitas vezes, até mesmo nós crentes, ao confiarmos no Senhor, nós queremos confiar só em uma parte. Nós queremos entregar um pouco e reter um pouco. Quando na verdade nós deveríamos entregar tudo ao Senhor. Nós não temos o domínio sobre a nossa vida. E você que está assistindo, que ainda não tem esse encontro com o Senhor, você ainda não encontrou em Jesus Cristo a esperança da vida eterna, saiba, se arrependa dos seus pecados, se converta do seu mau caminho e Jesus Cristo vai salvar você. Peça perdão a Ele por tudo que você já fez e busque conhecê-lo mais para que você possa agradá-lo em cada um dos seus dias. E quando você fizer isso, algo vai mudar na sua mente. Ao entendermos a palavra de Deus, ao recebermos o Espírito Santo, nós podemos gradativamente compreender o que o Senhor espera que nós façamos. Meu maior desejo para você, em meio às incertezas, é que você tenha a certeza de que Deus é o seu Salvador. Você pode perder tudo nessa terra, mas se você tiver Jesus Cristo, você pode ter a certeza de que você tem tudo na eternidade. Essa vida passa. Foque no que é mais importante. A paz de Deus só pode vir quando você estiver paz com Deus. Por mais que você não consiga compreender isso, é óbvio que você precisa do Espírito Santo para facilitar esse entendimento, para que você verdadeiramente compreenda isso. Se é difícil para os crentes entenderem, para você que não é crente, é impossível. O versículo 7 continua dizendo que essa paz de Deus vai agir como um guarda na frente dos nossos pensamentos e do nosso coração. A paz de Deus vai funcionar como um soldado que o próprio Deus coloca fazendo guarda armada na frente da sua mente e do seu coração. Pensa nisso. Todas as vezes que o desespero puder se aproximar de você, todas as vezes que a incerteza e a ansiedade que quiser vir contra você, a paz de Deus, que vai estar montando guarda, vai estar à frente da sua mente e do seu coração, vai impedir que a ansiedade tome de conta dos seus pensamentos e das suas emoções. E isso é muito interessante. A paz de Deus, que os homens não conseguem explicar, é uma paz que monta guarda na frente da nossa mente e do nosso coração, na frente dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Será que você tem a paz de Deus realmente na sua vida? Eu espero que sim. Mas uma coisa que diz respeito àquelas pessoas que verdadeiramente têm a paz com Deus e a paz de Deus é que elas não alimentam a sua mente e o seu coração com coisas desse mundo e coisas que ajudam e fortalecem a ansiedade. Muito pelo contrário, elas buscam alimentar a sua mente e seu coração com o que está no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que é que você tem feito nesses últimos dias? Você tem ligado a sua televisão pela manhã e ido até a hora de dormir, alimentando a sua mente com desgraças e frustrações?
Ou você tem feito uso desse tempo para se aproximar mais de Deus? Para se aproximar mais da sua vontade? A sua mente e o seu coração precisam estar cheios daquilo que trazem esperança, daquilo que é puro, que é honesto, que é amável. Essas coisas que trazem louvor adequado ao Senhor. Isso deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Você, crente, deve ter esperança naquilo que verdadeiramente traz esperança. As coisas desse mundo não trazem esperança. Não se preocupe com aquilo que você não pode dominar. E o dia de amanhã, você não pode dominar. Sabe por quê? Porque você não sabe se vai estar aqui amanhã. E isso não deve amedrontar o crente. Muito pelo contrário, isso deve trazer entusiasmo ao crente. Porque ele sabe que mesmo não sabendo se vai estar aqui amanhã ou não, Deus permanece sendo Deus ontem, hoje e sempre. Deus não vai te desamparar. Deus cuida de você e Ele sabe o que é melhor para você. E o que nós vemos por fim no versículo 9 é isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós temos aqui uma dupla responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de buscarmos um exemplo e de sermos exemplos. Talvez você olhe ao seu redor e você diga que não tem exemplos bons, o que eu duvido muito. Mas, mesmo que você não tenha nenhum exemplo bom perto de você, de uma pessoa que não é ansiosa, muito pelo contrário, é uma pessoa que tem paz com Deus e paz de Deus, saiba, Deus deixa essas coisas registradas na sua palavra justamente para que nós tenhamos o exemplo para que nós possamos seguir. O apóstolo Paulo é um excelente exemplo para nós. Eu gostaria que você fizesse a leitura aí de modo particular ou até mesmo com a sua família da carta de Paulo aos Filipenses e veja como aquele homem preso foi capaz de glorificar a Deus e confiar na sua soberania, mesmo em meio a um grande período de tribulação. Você também pode fazer a mesma coisa e você tem a responsabilidade de fazer isso, porque você é sal e luz nessa terra. Enquanto os homens estiverem desesperados, é sua responsabilidade como crente confiar no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, aquele a quem pertence o ontem, o hoje e o amanhã. É a Ele que você deve confiar. E o que deve tranquilizar mais o seu coração é o que está no final do versículo 9. E o Deus de paz será convosco. Por mais que você imagine isso, você não está sozinho. Por mais que você olhe ao seu redor e talvez não tenha ninguém do seu lado com o mesmo pensamento, Deus é contigo. Não tem motivos para temer. O próprio apóstolo Paulo, ele nos fala algo que é muito impressionante. No final da sua vida, quando verdadeiramente ele estava prestes a ser decapitado pelo Império Romano, o que ele fala é algo muito, muito, muito atual na vida daqueles que têm a paz com Deus e a paz de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Crentes, eu convoco vocês a olharem verdadeiramente para o Senhor e não para essa vida aqui. Eu convoco vocês a lembrarem que a herança que vocês têm por receber ainda não foi dada. Ela ainda será dada. Deus está guardando o seu tesouro, o seu depósito, até o dia em que Ele vai nos dar. Não tema esse mundo. Não tema as doenças. Não tema o colapso financeiro. Descanse no Senhor. Ele sim tem o domínio sobre todas as coisas. Confie no Senhor. Espere nele e não esteja ansioso por coisa alguma. Entrega tudo nas mãos do Senhor, glorificando, adorando a Deus, clamando a Ele no que for necessário e sendo grato a Ele por tudo que Ele já fez por você. E a principal coisa e o maior presente que nós temos é a salvação. Se você já tem a salvação, por mais que você sofra nesse mundo, você pode ter a certeza e a tranquilidade de saber que o nosso Deus não te desamparará. Que a paz de Deus seja com você e que você, que ainda não tem a paz de Deus, possa fazer a análise se você tem ou não a paz com Deus. E se você não tem a paz com Deus,
se arrependa dos seus pecados e clame ao Senhor por misericórdia, que Ele há de te salvar, Ele há de cuidar de você. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês olhem para aquele que é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Que Deus abençoe a todos.